Você acorda todos os dias acreditando que está tomando suas próprias decisões. Escolhe o que vestir, o que consumir, o que pensar, o que sonhar. Mas e se parte dessas escolhas nunca tivesse sido realmente sua? E se desde a infância você tivesse aprendido a seguir caminhos já desenhados por outras pessoas? Pare por alguns segundos e observe sua vida. Você estudou porque disseram que esse era o único caminho. Trabalhou porque precisava sobreviver. Consumiu porque convenceram você de que felicidade podia ser comprada. Correu durante anos atrás de objetivos que talvez nunca tenha escolhido de verdade. Enquanto isso, poucos param para fazer a pergunta mais importante de todas: estou vivendo a minha vida ou apenas executando um roteiro escrito por outra pessoa? Talvez essa pergunta incomode, e talvez seja justamente por isso que quase ninguém a faz, porque questionar exige coragem, e coragem sempre foi algo raro. Fique comigo até o final deste vídeo. Existe uma diferença enorme entre quem apenas existe e quem realmente desperta para a própria consciência. Quando você perceber essa diferença, dificilmente enxergará o mundo da mesma forma novamente. Imagine um menino caminhando por uma estrada. Ao lado dele existe uma multidão. Todos seguem exatamente na mesma direção. Ninguém pergunta para onde estão indo. Ninguém questiona quem escolheu aquele caminho. Eles apenas caminham. Porque sempre foi assim. Porque todos fazem isso. Porque é mais confortável seguir o fluxo do que enfrentar a incerteza. O menino também começa a caminhar. Durante anos acredita que aquela é a única estrada possível. Até que, em determinado momento, olha para o lado. Existe um pequeno caminho de terra. Quase ninguém passa por ele. Não há placas, não há garantias, não há aplausos. Existe apenas silêncio e uma escolha: continuar seguindo a multidão ou descobrir quem realmente é. Essa pequena história representa muito mais do que parece. Desde cedo, aprendemos que ser aceito costuma ser recompensado. Na escola, somos incentivados a repetir respostas corretas. No trabalho, muitas vezes somos valorizados por seguir processos já estabelecidos. Na sociedade, frequentemente sentimos a pressão de agir, consumir e até pensar de maneira parecida com as pessoas ao nosso redor. Isso não significa que todas essas estruturas sejam ruins. Elas organizam a convivência e tornam a vida em grupo possível. Mas existe um risco silencioso quando deixamos de questionar, quando obedecemos automaticamente, quando passamos tanto tempo tentando nos encaixar que esquecemos de descobrir quem realmente somos. A psicologia conhece esse fenômeno há muito tempo. Ser aceito pelo grupo sempre aumentou as chances de sobrevivência dos seres humanos. Por isso sentimos desconforto quando pensamos diferente da maioria. Nosso cérebro prefere segurança, prefere pertencimento, prefere aprovação, mesmo que às vezes isso custe nossa autenticidade. É exatamente por isso que tantas pessoas passam a vida inteira vivendo expectativas que nunca escolheram. Trabalham apenas para manter uma aparência, compram para impressionar quem nem conhecem, correm atrás de símbolos de sucesso, sem parar para perguntar se aquilo realmente lhes traz sentido. O filósofo Sêneca escreveu: quem segue a multidão geralmente não encontra o melhor caminho, mas apenas o mais percorrido. Essa frase continua extremamente atual. Seguir o caminho da maioria não é necessariamente um erro, mas deixar de pensar por conta própria pode ser, porque a liberdade não começa quando você faz tudo o que deseja. Ela começa quando consegue distinguir quais desejos realmente nasceram dentro de você e quais foram apenas absorvidos do ambiente. Existe um tipo de pessoa que incomoda justamente por fazer essa pergunta. Ela não aceita respostas prontas, não se impressiona facilmente com status, não mede seu valor apenas pelo dinheiro, pela aparência ou pela aprovação das redes sociais. Enquanto muitos vivem tentando acompanhar tendências, ela procura compreender a própria consciência. Essa postura costuma ser confundida com rebeldia, mas talvez seja apenas independência. George Orwell escreveu certa vez: em tempos de engano universal,
Dizer a verdade torna-se um ato revolucionário. Independentemente do contexto histórico dessa frase, ela nos convida a refletir sobre algo importante. Pensar por conta própria exige responsabilidade, exige disposição para analisar informações, rever crenças e aceitar que, às vezes, também podemos estar errados. Esse caminho é mais difícil do que simplesmente repetir o que ouvimos, mas é nele que nasce a verdadeira autonomia. Enquanto muitas pessoas passam a vida reagindo aos estímulos do mundo, algumas escolhem construir uma direção própria, não porque sejam melhores, mas porque descobriram que uma vida guiada apenas pela aprovação dos outros dificilmente será uma vida autêntica. E existe uma característica que quase todas essas pessoas compartilham. Elas aprenderam a suportar o desconforto de caminhar por algum tempo sem a companhia da multidão. É exatamente nesse momento que uma mente comum começa a se transformar em uma mente verdadeiramente livre. E essa transformação será o tema da próxima parte. Existe um momento na vida em que algumas pessoas simplesmente despertam. Não é um despertar místico, é um despertar da consciência. Elas começam a perceber que quase tudo ao seu redor disputa algo muito precioso: sua atenção. Todos querem alguns minutos da sua mente. As propagandas querem dizer o que você deve desejar. Os algoritmos querem decidir o que você verá. As manchetes querem prender seus olhos. As tendências querem definir o que está na moda. E a pressão dos grupos quer dizer quem você deveria ser. Nesse cenário, existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Se tantas vozes disputam minha atenção, quando foi a última vez que ouvi a minha própria? Talvez seja por isso que o silêncio assuste tanta gente. No silêncio, não existem distrações. Existem apenas você e seus pensamentos. E nem todos estão preparados para esse encontro. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase atravessou quase 2000 anos, porque continua verdadeira. Quem aprende a governar a própria mente deixa de reagir automaticamente a tudo o que acontece ao redor. Passa a escolher suas batalhas, seus objetivos, seus princípios. Enquanto muitos vivem correndo atrás da próxima aprovação, essas pessoas passam a perguntar: isso realmente faz sentido para mim? É uma pergunta simples, mas ela muda destinos, porque uma vida inteira pode ser construída apenas repetindo expectativas alheias, ou pode ser construída a partir de escolhas conscientes. Existe outra diferença entre quem apenas segue o fluxo e quem decide pensar por conta própria. A maioria mede sucesso pelo que pode mostrar: um carro, uma roupa, um cargo, um título. Mas quem desperta para essa consciência começa a perceber que algumas das maiores riquezas não aparecem em fotografias. A tranquilidade de dormir com a consciência limpa, a liberdade de dizer não quando todos esperam um sim, a coragem de mudar de direção quando percebe que estava vivendo apenas para agradar outras pessoas. Essas conquistas não recebem aplausos, mas transformam completamente uma vida. Nietzsche escreveu: torna-te quem tu és. Essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis da existência, porque antes de descobrir quem somos, precisamos abandonar muitas ideias que nunca foram realmente nossas. Precisamos questionar crenças, hábitos, medos e expectativas que carregamos durante anos. Esse processo pode ser solitário. Nem todos compreenderão suas mudanças. Alguns preferirão que você continue exatamente como era, porque pessoas previsíveis são mais fáceis de entender. Mas quem escolhe viver de forma autêntica aceita pagar o preço de nem sempre ser compreendido. E talvez esse seja o verdadeiro significado da liberdade: não fazer tudo o que se deseja, mas ter coragem para viver de acordo com aquilo que faz sentido para a própria consciência. Olhe para a natureza. A correnteza sempre leva folhas secas. Elas não escolhem o caminho, apenas são conduzidas. Já um salmão
Nada contra a corrente para alcançar o lugar onde sua jornada faz sentido. Nadar contra a corrente exige mais esforço, mais resistência, mais coragem. Na vida acontece algo parecido. Questionar exige mais energia do que simplesmente repetir. Pensar exige mais disciplina do que apenas reagir. Construir um caminho próprio exige mais responsabilidade do que seguir o mapa de outra pessoa. Mas é justamente esse esforço que fortalece o caráter. No fim da vida, dificilmente alguém se arrepende de não ter seguido mais a multidão. Muitos, porém, se arrependem de nunca terem vivido de acordo com aquilo que realmente acreditavam. Talvez a maior prisão não seja feita de muros. Talvez seja construída por hábitos automáticos, medo da rejeição e pela necessidade constante de aprovação. E talvez a verdadeira liberdade comece exatamente no instante em que você decide recuperar aquilo que sempre foi seu, sua capacidade de pensar, de refletir, de escolher, de construir uma vida guiada por valores e não apenas por expectativas. Se você chegou até aqui, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Antes de aceitar qualquer ideia, questione. Antes de seguir qualquer caminho, pergunte se ele realmente faz sentido para você. E antes de entregar seu tempo, sua atenção ou seus sonhos, lembre-se de que sua consciência é um dos bens mais valiosos que possui. Proteja-a, alimente-a com conhecimento, fortaleça-a com reflexão, porque pessoas verdadeiramente livres não são aquelas que vivem sem regras. São aquelas que não abandonam seus princípios apenas para serem aceitas. Se esta reflexão despertou algo dentro de você, escreva nos comentários apenas uma palavra: consciência. Essa será uma forma de mostrar que você escolheu refletir antes de apenas seguir. Se este vídeo trouxe valor para a sua vida, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que também acredita que a liberdade começa dentro da própria mente. Nos vemos no próximo vídeo.